Um momento tenso entre Moraes e General Freire aconteceu, no julgamento que envolve a tentativa de golpe do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. Um dos momentos mais tensos aconteceu durante o depoimento do general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, cuja versão inicial havia sido crucial para embasar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Só que algo inesperado ocorreu. O próprio general desmontou por completo a narrativa usada até então. E não foi qualquer depoimento, foi uma verdadeira reviravolta. Freire Gomes, que antes teria afirmado ter dado voz de prisão ao presidente na época das reuniões sobre a tal minuta do golpe, negou categoricamente isso perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que a imprensa interpretou errado, que aquilo não passava de um documento com bases constitucionais e que ele nem dera muita atenção ao conteúdo. O impacto disso? Absoluto. A testemunha-chave da acusação virou peça central para questionar a própria sustentação jurídica do caso. Mas não foi só isso. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo, não escondeu seu descontentamento. Em um momento tenso, ele chegou a confrontar diretamente o general, sugerindo que ou ele mentiu lá na Polícia Federal ou estaria mentindo agora no tribunal. Uma acusação grave, feita em plena audiência pública. Moraes alertou Freire Gomes que ele poderia incorrer no artigo 342 do Código Penal o crime de falso testemunho. Foi nesse instante que o clima ficou pesado. O general, com postura firme, respondeu que tem mais de 50 anos de carreira e jamais mentiria sob juramento. Aqui surge uma pergunta inevitável. Se a versão que embasou todo o processo veio à tona através de uma oitiva de 11 horas na PF, onde o general alegou estar cansado e sob pressão, qual das duas versões merece mais crédito? A do depoimento coercitivo ou a do contraditório no Supremo Tribunal Federal, com advogados presentes e perguntas cruzadas? E essa não é apenas uma questão técnica, é uma questão de justiça, porque dentro do direito, o princípio do contraditório é o que dá validade real às provas. Lá na PF não havia defesa efetiva, não havia contra-interrogação. Aqui, sim. E foi exatamente ali, diante dos olhos do país, que a acusação começou a rachar. E não parou por aí. Houve outro momento polêmico, quando o advogado Novak questionava Freire Gomes sobre a origem da minuta encontrada na casa do ex-ministro Anderson Torres. Ele queria saber se era possível que o general tivesse confundido documentos, já que aquela minuta circulava livremente na internet. Moraes interrompeu o advogado abruptamente e disparou: "Eu não vou permitir circo no meu tribunal." Essa frase ecoou nas redes sociais como poucas vezes vimos. Meu tribunal, palavras que soam estranhas em um órgão público, especialmente no Supremo. Além disso, houve relatos de microfones cortados, de advogados impedidos de fazer perguntas consideradas repetitivas ou irrelevantes. Tudo isso em nome de um andamento rápido do julgamento. Mas será mesmo que isso é compatível com um processo justo? Será que um tribunal pode decidir o destino de pessoas sem garantir o direito pleno de defesa? Outra frente que pegou fogo foi a relação entre as primeiras-damas. Michele Bolsonaro e Janja, a atual primeira-dama do Brasil, estão em lados opostos de um debate que vai muito além da política, toca à identidade nacional. Enquanto Michele representa valores tradicionais, conservadores e cristãos, Janja encarna uma visão mais progressista, internacionalista e alinhada a certos setores da elite intelectual brasileira. A Folha Internacional da América, FIA, em uma matéria que mistura crítica e provocação, afirma que a ultradireita está apostando em mulheres para suavizar sua imagem. Uma resposta rápida surgiu de outra figura conhecida, Sonar, que ironizou: "Janja será chamada de radical por defender censura nas redes sociais, ou o problema é só com Michele?" É uma provocação que toca num ponto sensível. Há dois pesos e duas medidas quando se trata de liberdade de expressão. E o assunto não parou por aí.
A Globo, tradicional reduto da esquerda brasileira, resolveu sair do papel passivo e partiu para cima da nova primeira-dama. Em uma entrevista ao vivo, a repórter Nels foi direta. Se não está satisfeita com o papel de primeira-dama, por que não se candidata a algo? Assim você faz o que quiser. Uma indireta clara, mas também um recado. O cargo de primeira-dama não é político. Não tem mandato, não tem voto, não tem legitimidade institucional. E mesmo assim, Janja tem usado sua posição para entrar em debates internacionais e até pedir apoio à China para regulamentar redes sociais. Isso levantou críticas de todos os lados. Aliás, quem acompanhou a viagem de Janja ao exterior sabe que ela foi tema de polêmica. Um vereador de Curitiba entrou com uma ação popular cobrando explicações sobre gastos públicos com viagens internacionais da primeira-dama. A Justiça do Distrito Federal deu 20 dias para o governo responder. E aqui surge outra pergunta. Se ela não ocupa cargo oficial, por que usa dinheiro público para viajar? Qual o limite entre representação informal e uso indevido de recursos? E vamos fundo na história internacional. Durante uma conversa com o presidente chinês Xi Jinping, Janja afirmou que o TikTok, empresa chinesa, seria de extrema-direita. Uma declaração que gerou perplexidade nos analistas. Afinal, o TikTok pertence a uma empresa privada sediada na China, um país comunista. Como uma representante do Brasil, mesmo que informal, pode criticar uma empresa de outro país enquanto pede ajuda para regular redes sociais? O presidente Lula, ao que tudo indica, apoiou a iniciativa e ainda reclamou publicamente do vazamento da informação à imprensa. Disse que aquilo era uma reunião privada, só que não era. Era parte de uma agenda diplomática, com várias pessoas presentes. Se o objetivo era manter sigilo, por que levar tantos assessores? Ora, se você conversa com dezenas de pessoas, o vazamento é inevitável. E o chilique do presidente só reforçou a suspeita de que o governo não está confortável com a exposição. E isso nos leva a pensar: onde está o limite entre o papel da primeira-dama e o da própria imprensa? Quem critica a Janja está tentando calar sua voz? Ou ela, ao ocupar espaços políticos sem mandato, precisa entender que vai ser julgada com a mesma rigidez que se avalia qualquer agente público? É importante lembrar que a primeira-dama não é eleita. Ela existe por acaso, por escolha afetiva do presidente. Portanto, suas falas têm peso simbólico, mas não representam legitimidade democrática. Se alguém deseja mudar o país, o caminho é outro: candidatura, voto, programa claro. Senão, estamos criando um modelo onde a esposa do presidente pode atuar como se fosse ministra sem passar pelo escrutínio popular. Toda essa turbulência mostra que o cenário político do Brasil está cada vez mais complexo. O Supremo parece dividido, o Executivo enfrenta críticas internas e externas, e a sociedade assiste perplexa ao jogo de bastidores que define o futuro da nação. No meio disso tudo, o cidadão comum, aquele que paga contas, cuida da família e trabalha todos os dias, se pergunta: até quando vamos ver tanto protagonismo sem responsabilidade? Enquanto isso, o sistema judicial enfrenta desafios maiores do que nunca. A transparência é exigida, mas muitas vezes limitada. A imparcialidade é cobrada, mas o tom de alguns julgamentos sugere favoritismo. E a credibilidade do Estado depende exatamente desses pilares: justiça, equilíbrio e isenção. E é aí que entra você, telespectador comum. Você, que não tem tempo para assistir a longos vídeos ou ler páginas e páginas de análise jurídica. Você, que quer entender o que está acontecendo sem perder a cabeça. Pois bem, esse é o nosso compromisso: trazer a notícia com profundidade, mas sem complicação. Explicar o que importa, sem esquecer de quem está do outro lado da tela. Por isso, convidamos você a refletir com a gente. Até onde vai o direito de opinião de uma primeira-dama? Até onde a justiça pode ir sem perder a isenção? E o que o Brasil espera de seus líderes?
Se você acredita que a verdade ainda importa, que o país precisa de liderança transparente e que a voz do povo não pode ser silenciada, então este é o seu lugar. Sempre tem vídeo novo, sempre tem novidade. E se você curtiu o que viu, não esquece de deixar seu comentário, compartilhar com um amigo e se inscrever no canal. Porque juntos mantemos a fé, fortalecemos a esperança e construímos um Brasil melhor.